Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (72) Motivos egoístas. Suspeito que ele agora seja mais uma força do que um indivíduo, apesar da sua insistência em contrário. Aquela força está contida, e um equilíbrio foi alcançado. Kaladin fitou a lâmina de metal reluzente que pingava a condensação da invocação. Várias linhas tênues ao longo da lâmina emanavam um suave brilho vermelho escuro. Shallan possuía uma espada fractal. Ele virou a cabeça na direção dela, e ao fazê-lo, sua face tocou a parte chata da lâmina. Sem gritos. Ele se deteve, então cautelosamente levantou um dedo e tocou o metal frio. Nada aconteceu. O guincho que ouviu em sua mente ao lutar com Adolin não voltou. Aquilo lhe parecia um péssimo sinal. Muito embora ele não soubesse o significado daquele som terrível, estava relacionado ao seu laço com Cio. Como? Perguntou ele. Não é importante. Acho que é, sim. Não no momento. Olhe, você vai pegar essa coisa? Segurá-la desse jeito é complicado. Se eu deixá-la cair por acidente e cortar seu pé, será culpa sua. Ele hesitou, estudando seu rosto refletido no metal da lâmina. Viu cadáveres, amigos com olhos queimando. Recusou aquelas armas todas as vezes que uma lhe foi oferecida. Mas toda vez antes, foi depois do combate, ou pelo menos na área de treinamento. Ali era diferente. Além disso, não estava escolhendo se tornar um fractário, só usaria a arma para proteger a vida de alguém. Tomando uma decisão, ele estendeu a mão e pegou a espada fractal pelo cabo. Pelo menos isso lhe dizia alguma coisa. Shallan provavelmente não era uma manipuladora de fluxos. Se não, ele suspeitava que ela detestaria aquela espada tanto quanto ele. Normalmente não se deixa que outras pessoas usem sua espada, disse Kaladin. Segundo a tradição, só o rei e os grão-príncipes fazem isso. Que ótimo! Pode me denunciar a luminosa Navani por ser descaradamente indecorosa e ignorante do protocolo. Mas agora, podemos só sobreviver, por favor? Certo, disse ele, erguendo a espada. Parece uma ótima ideia. Ele mal sabia como usar aquela coisa. Praticar com uma espada de treinamento não fazia dele um especialista com a arma de verdade. Infelizmente, uma lança seria de pouco uso contra uma criatura tão grande e tão bem protegida. Além disso, disse Shallan, você pode não fazer essa coisa de me denunciar que mencionei? Foi uma piada. Acho que eu não deveria ter essa espada. Ninguém acreditaria em mim, de qualquer maneira, disse Kaladin. Você vai correr, certo? Como eu instruí? Vou. Mas se puder, por favor, conduza o monstro para a esquerda. Essa é a direção dos acampamentos de guerra. Kaladin franziu o senho. Estava planejando conduzi-lo mais para o fundo dos abismos, de modo que você... Preciso pegar minha bolsa de volta, disse Shallan. Mulher maluca. Estamos lutando pelas nossas vidas, Shallan. A bolsa não é importante. Não, é muito importante, disse ela. Eu preciso dela para... Bem, os desenhos ali mostram o padrão das planícies quebradas. Vou precisar disso para ajudar Dalinar. Por favor, apenas faça. Tudo bem. Se eu conseguir. Ótimo. E, por favor não morra, está bem? Ele subitamente notou como ela estava pressionada às suas costas. Segurando, o hálito quente em sua nuca. Shallan tremeu, e ele pensou ouvir na sua voz tanto terror quanto fascínio diante da situação. Farei o que puder. Prepare-se. Ela assentiu, soltando.
Um, dois, três. Ele saltou para o abismo, então se virou e disparou para a esquerda, rumo ao demônio do abismo. Mulher tormentosa. A fera espreitava nas sombras naquela direção. Não, ela era uma sombra gigantesca e ameaçadora, longa e sinuosa, pairando sobre o chão com as patas agarradas às paredes do abismo. Ela trombeteou e avançou, a carapaça raspando na rocha. Segurando firmemente a espada fractal, Kaladin jogou-se no chão e passou por baixo do monstro. O solo pulou quando a fera golpeou as garras na sua direção, mas Kaladin saiu incólume. Ele brandiu erraticamente a espada fractal, entalhando uma linha na parede de rocha ao lado, mas sem acertar o demônio do abismo. A criatura se encolheu, retorcendo-se, e então se virou. A manobra foi muito mais harmoniosa do que Kaladin esperaria do monstro. Como posso matar algo assim? Perguntou-se, recuando enquanto o demônio do abismo se assentava no chão para inspecioná-lo. Golpear aquele corpo enorme provavelmente não o mataria rápido bastante. Ele tinha um coração? Não a gema coração, mas um coração de verdade? Teria que passar outra vez por baixo dele. Kaladin continuou a recuar pelo abismo, tentando afastar a criatura de Shallan. Ela se movia de modo mais cuidadoso do que Kaladin teria esperado. Ficou aliviado ao ver Shallan saindo da rachadura e descendo apressada pela passagem. Vamos lá, disse Kaladin, acenando a espada fractal para o demônio do abismo. A criatura se empinou, mas não o atacou. Ela o fitava, os olhos ocultos na sua face obscurecida. A única luz vinha da fenda distante acima e das esferas que Kaladin havia jogado no chão, que agora estavam atrás do monstro. A espada de Shallan também tinha uma luz fraca que emanava de um estranho padrão ao longo da lâmina. Kaladin nunca viu uma espada fazer isso, mas também nunca viu uma espada fractal no escuro antes. Olhando para a silhueta alienígena empinada diante dele, com patas demais, a cabeça torcida, a carapaça segmentada, Kaladin pensou que essa devia ser a aparência de um esvaziador. Certamente nada mais terrível poderia existir. Recuando, ele tropeçou em uma saliência de casca pétrea no chão. O demônio do abismo atacou. Kaladin recuperou o equilíbrio facilmente, mas teve que se jogar e rolar, o que exigiu que soltasse a espada fractal, para não se cortar. Garras sombrias golpeavam ao redor dele quando terminou de rolar e disparou para um lado, depois para outro. Acabou pressionado contra o lado lodoso do abismo, bem diante do monstro, ofegando. Estava perto demais para que as garras o alcançassem, talvez, e... A cabeça desceu subitamente, as mandíbulas abertas. Kaladin xingou, jogando-se novamente para o lado. Ele grunhiu, rolando até ficar de pé e agarrando a espada fractal descartada. Ela não havia desaparecido, sabia o bastante sobre as armas para compreender que uma vez que Shallan a instruiu a permanecer, ela permaneceria até que a dona a invocasse de volta. Kaladin se virou e uma garra golpeou bem onde ele havia estado. Conseguiu golpeá-la, cortando a ponta da garra enquanto ela se chocava com a pedra. Seu corte não pareceu causar muito dano. A espada arranhou a carapaça e matou a carne no seu interior, levando a um urro de raiva, mas a garra era enorme. Ele havia feito o equivalente a cortar a ponta do dedão do pé de um soldado inimigo. Raios! Não estava combatendo a besta, só a estava irritando. Ela avançou de modo mais agressivo, brandindo uma garra para ele. Felizmente, o abismo estreito dificultava os golpes da criatura, as patas roçavam nas paredes, e ela não podia recuar para usar toda a sua força. Era provavelmente por isso que Kaladin ainda estava vivo. Ele saiu do caminho do golpe, por pouco, mas tropeçou novamente na escuridão. Mal podia enxergar. Enquanto outra garra vinha na sua direção, Kaladin se pôs de pé e disparou para longe, correndo passagem adentro, se afastando da luz e passando por plantas e detritos. O demônio do abismo trombeteou e o seguiu, com estalidos e arranhões. Kaladin sentia-se tão lento sem a luz das tempestades. Tão desajeitado e inábil. O demônio do abismo estava perto. Kaladin julgou seu próximo movimento por instinto.
Agora! Parou subitamente, então correu de volta rumo à criatura, que desacelerou com grande dificuldade, a carapaça raspando nas paredes. Então Kaladin se abaixou e correu por baixo dela. Ele golpeou para cima com a espada fractal, afundando-a no ventre da fera. O bicho trombeteou mais freneticamente, parecia ter sido ferido de verdade, pois se levantou de imediato para afastar o corpo da espada. Então deu uma cambalhota em um piscar de olhos, e Kaladin viu aquelas mandíbulas pavorosas avançando na sua direção. Ele se jogou para a frente, mas as mandíbulas pegaram sua perna. Uma dor ofuscante correu pelo membro, e ele golpeou com a espada enquanto a fera o sacudia. Pensou ter atingido o rosto dela, embora não pudesse ter certeza. O mundo girou. Ele atingiu o chão e rolou. Não havia tempo para ficar tonto. Contudo, ainda girando, Kaladin grunhiu e virou o corpo. Havia perdido a espada fractal, não sabia onde ela estava. Sua perna. Não conseguia senti-la. Ele olhou para baixo, esperando não ver nada além de um toco rasgado. Não estava tão mal assim. Coberta de sangue, a calça rasgada, mas ele não via osso. O entorpecimento era devido ao choque. Sua mente tornou-se analítica e concentrada nas feridas. Isso não era bom. Ele precisava do soldado naquele momento. Não do cirurgião. O demônio do abismo estava se endireitando, e um pedaço da sua carapaça facial estava faltando. Escapar. Kaladin rolou e se apoiou nas mãos e nos joelhos, então ficou de pé. A perna estava funcionando, mais ou menos. Sua bota esguichou ao pisar com ela. Onde estava a espada fractal? Ali, à frente. Havia voado longe, cravando-se no chão junto das esferas que ele havia espalhado. Kaladin mancou na direção dela, mas tinha dificuldade em andar, quanto mais correr. Estava no meio do caminho quando sua perna cedeu. Ele caiu com força, arranhando o braço em casca pétrea. O demônio do abismo urrou e... Ei! Ei! Kaladin se virou. Shallan? O que aquela tola estava fazendo parada ali, acenando as mãos feito uma maluca? Como ela havia passado por ele? Ela gritou novamente, chamando a atenção do demônio do abismo. Sua voz ecoava de modo estranho. O demônio do abismo virou-se de Kaladin para Shallan, então começou a golpear na direção dela. Não! Gritou Kaladin. Mas de que adiantava gritar? Ele precisava da sua arma. Rangendo os dentes, ele se virou e correu, o melhor que pôde, até a espada fractal. Raios! Shallan arrancou a espada da pedra, mas então caiu novamente. A perna simplesmente não podia sustentá-lo. Virou-se outra vez, espada na mão, sondando o abismo. O monstro continuava a golpear a torto e a direito, trombeteando, o som terrível ecoando e reverberando pelo abismo estreito. Kaladin não via um cadáver. Teria Shallan escapado? Apunhalar a maldita criatura no peito parecia apenas tê-la deixado mais zangada. A cabeça. Sua única chance era a cabeça. Kaladin esforçou-se para se levantar. O monstro parou de socar o chão e, com um som estridente, disparou contra ele. Kaladin agarrou a espada com as duas mãos, então hesitou. Sua perna cedeu. Tentou se apoiar sobre um joelho, mas a perna fraquejou completamente e ele caiu de lado, mal escapando de se cortar com a espada. Ele caiu em uma poça d'água. Diante dele, uma das esferas que havia jogado brilhava com uma intensa luz branca. Kaladin estendeu a mão para a água e pegou a esfera, apertando o vidro gelado. Precisava daquela luz. Raios, sua vida dependia disso. Por favor. O demônio do abismo assomou sobre ele. Kaladin inspirou fundo, se esforçando, como um homem em busca de ar. Ele ouviu. Como se fosse de muito longe. Choro. Nenhum poder o adentrou. O demônio do abismo golpeou e Kaladin girou, então estranhamente deu de cara consigo mesmo.
A outra versão dele pairava acima de Kaladin, a espada levantada, enorme, era umas 2 cabeças mais alto que ele. Pelos olhos do Todo-Poderoso, o que é? Pensou Kaladin, perplexo, enquanto o demônio do abismo esmagava a figura ao lado de Kaladin com uma pata. Aquele não ele se despedaçou em uma nuvem de luz das tempestades. O que ele havia feito? Como havia feito? Não importava. Estava vivo. Com um grito de desespero, Kaladin se levantou com um salto e avançou na direção do demônio do abismo. Precisava se aproximar, como havia feito antes, o bastante para que as garras não conseguissem alcançá-lo, naquele espaço estreito. O bastante para que... O demônio do abismo se empinou, então avançou para uma mordida, as mandíbulas se abrindo, olhos terríveis voltados para baixo. Kaladin golpeou para cima. O demônio do abismo desabou, quitina se quebrando, as patas se movendo em espasmos. Shallan gritou de seu esconderijo atrás de um pedregulho, levando a mão livre à boca, sua pele e roupas transformados em um negro profundo. O demônio do abismo havia caído em cima de Kaladin. Shallan deixou cair o papel, que mostrava um desenho dela e outro de Kaladin, e correu pelo chão rochoso, dispensando a escuridão ao redor de si. Precisava estar perto da luta para que as ilusões funcionassem. Teria sido melhor se houvesse sido capaz de enviá-las com padrão, mas isso era problemático porque... Parou diante da fera que ainda espasmava, um monte de carne e carapaça semelhante a uma avalanche de pedras. Shallan se remexeu, sem saber o que fazer. Kaladin? Chamou. Sua voz soou frágil na escuridão. Pare com isso, ordenou a si mesma. Sem timidez. Você passou dessa fase. Respirando fundo, ela avançou e abriu caminho sobre as gigantescas patas recobertas de cartilagem. Tentou empurrar uma garra para o lado, mas era pesada demais, então a escalou e deslizou para o outro lado. Ela gelou quando ouviu algo. A cabeça do demônio do abismo estava ali perto, os olhos enormes e nevoados. Esprenos começaram a se elevar dela, como rastros de fumaça. Os mesmos de antes, só que... Partindo? Ela aproximou sua luz. A parte inferior do corpo de Kaladin despontava da boca do demônio do abismo. Todo-Poderoso nos céus! Shallan arquejou, então avançou desajeitadamente. Ela tentou, com dificuldade, puxar Kaladin da bocarra fechada antes de invocar sua espada fractal e remover várias mandíbulas. Kaladin? Chamou, espiando nervosamente dentro da boca da criatura pela lateral, onde havia removido uma mandíbula. Ai! Respondeu uma voz fraca. Vivo! Aguente firme! Disse ela, golpeando a cabeça do monstro, com cuidado para não cortar perto demais de Kaladin. E cor roxo esguichou, cobrindo os braços dela, com cheiro de mofo úmido. Isso é meio desconfortável. Disse Kaladin. Você está vivo, replicou Shallan. Pare de reclamar. Ele estava vivo. Ah, pai das tempestades. Vivo. Ela teria que queimar uma pilha inteira de orações quando voltassem. O cheiro aqui é horrível, disse Kaladin com a voz fraca. Fede quase tanto quanto você. Fique feliz, respondeu Shallan enquanto trabalhava. Tenho um espécime razoavelmente perfeito de demônio do abismo aqui. Sofrendo apenas de um leve caso de morte. E o estou fatiando por você, em vez de estudá-lo. Sou eternamente grato. Como você acabou na boca dele, afinal de contas? Perguntou Shallan, soltando um pedaço de carapaça com um som nojento. Ela o jogou para o lado. Eu o esfaqueei pelo céu da sua boca até o cérebro, explicou Kaladin. Foi a única maneira que encontrei de matar essa coisa tormentosa. Ela se inclinou, estendendo a mão através do grande buraco que abriu. Com algum esforço, e com alguns cortes nas mandíbulas da frente, conseguiu ajudar Kaladin a se arrastar para fora da boca pela lateral. Coberto em icor e sangue, o rosto pálido por conta de uma aparente hemorragia, ele estava à cara da morte. Raios, sussurrou Shallan enquanto ele se deitava de costas no chão. Coloque uma atadura na minha perna, disse Kaladin com um fio de voz.
O resto de mim vai ficar bem. Vai se curar rápido. Ela olhou para a ferida horrível na perna dele e sentiu um arrepio. Parecia com Balate. Kaladin não conseguiria caminhar com aquela perna tão cedo. Ah, pai das tempestades, ela pensou, cortando a saia do vestido até os joelhos. Ela envolveu a perna dele bem apertado, como Kaladin instruiu. Ele parecia pensar que não precisava de um torniquete. Shallan o escutou. Ele provavelmente havia tratado de muito mais feridas do que ela. Cortou a manga do braço direito e usou-a para envolver uma segunda ferida no flanco dele, onde o demônio do abismo havia começado a cortá-lo ao meio com a mordida. Então se acomodou ao lado dele, sentindo-se exausta e fria, as pernas e o braço agora expostos ao ar gelado do fundo do abismo. Kaladin respirou fundo, pousando no chão rochoso, os olhos fechados. 2 horas até a grande tormenta, sussurrou ele. Shallan conferiu o céu. Estava quase escuro. Se tanto, sussurrou de volta. Nós o vencemos, mas estamos mortos de qualquer jeito, não estamos? Parece injusto, disse Kaladin, então gemeu ao se sentar. Você não devia. Bah! Já tive ferimentos muito piores do que esse. Ela levantou uma sobrancelha enquanto ele abria os olhos, parecia estar tonto. Tive mesmo. Não é só bravata de soldado. Tão ruim assim? Quantas vezes? 2, admitiu ele e olhou a forma imensa do demônio do abismo. Nós realmente matamos a criatura. É triste, eu sei, disse Shallan, sentindo-se deprimida. Era linda. Teria sido muito mais linda se não tivesse tentado me comer. Do meu ponto de vista, ele não tentou, ele conseguiu. Bobagem, contestou Kaladin. Ele não conseguiu me engolir. Então, não conta. Ele estendeu a mão para ela, como se quisesse ajuda para se levantar. Quer tentar continuar? Você quer que eu fique deitado aqui no abismo até que as águas cheguem? Não, mas... Ela ergueu os olhos. O demônio do abismo era enorme. Talvez 6 metros de altura, caído de lado. E se escalássemos aquela coisa, então tentássemos subir até o topo do platô? Os abismos tinham ficado cada vez mais rasos conforme seguiram para o oeste. Kaladin olhou para cima. Ainda são uns 25 metros de subida, Shallan. E o que faríamos no topo do platô? A tempestade nos varreria para longe. Poderíamos ao menos tentar encontrar algum tipo de abrigo. Raios, realmente não tem jeito, não é? Estranhamente, ele inclinou a cabeça. Provavelmente não. Só provavelmente? Abrigo. Você tem uma espada fractal. E daí? Não posso cortar uma parede d'água. Não, mas pode cortar pedra. Ele olhou para a parede do abismo acima. A respiração de Shallan agarrou na garganta. Podemos cortar um cubículo. Como aqueles que os batedores usam. Lá em cima na parede, disse Kaladin. Dá para ver a linha da água ali. Se conseguirmos chegar acima dela, ainda teria que escalar. Ela não precisaria ir até o topo, onde o abismo se estreitava, mas não seria uma subida nada fácil. E ela tinha muito pouco tempo. Mas era uma chance. Vai ter que ser você a fazer, disse Kaladin. Posso conseguir me levantar, com ajuda. Mas escalar enquanto seguro uma espada fractal. Certo, disse Shallan, se levantando. Ela respirou fundo. Certo. Começou escalando as costas do demônio do abismo. A carapaça lisa era escorregadia, mas ela achou pontos de apoio para os pés entre as placas. Ao chegar às costas, olhou para cima, na direção da linha da água. Ela parecia muito mais alta do que vista de baixo. Corte suportes para as mãos, gritou Kaladin. Certo. Ela sempre se esquecia da espada fractal. Não queria pensar nela. Não. Não havia tempo para isso agora. Invocou a espada e cortou uma série de longas tiras de rocha, fazendo com que os fragmentos caíssem e quicassem da carapaça. Shallan prendeu o cabelo atrás da orelha,
trabalhando sob a luz fraca para criar uma série de suportes para as mãos, semelhantes a uma escada. Então começou a escalá-los. Pisando em um deles e se segurando em outro mais acima, ela invocou a espada novamente e tentou cortar um degrau ainda mais alto, mas a lâmina era comprida demais. Atenciosamente, a espada se encolheu em sua mão até o tamanho de uma arma muito mais curta, mais parecida com uma faca grande. Obrigada, pensou, então cortou mais uma tira da pedra. Shallan subiu, suporte após suporte. Era um trabalho penoso, e ela periodicamente precisava descer e descansar as mãos do esforço de escalar. Por fim, chegou o mais alto que imaginou conseguir, um pouco acima da linha da água. Pendendo desajeitadamente dali, começou a fatiar seções da rocha, tentando cortá-las de modo que não caíssem na sua cabeça. A pedra se soltando ecoava contra a carapaça do demônio do abismo morto. "Você está indo bem!" gritou Kaladin. "Continue assim!" "Desde quando ficou tão animado?" gritou ela de volta. "Desde que achei que estava morto, então subitamente não estava." "Então me lembre de tentar matá-lo de vez em quando", rebateu Shallan. "Se eu conseguir, vou me sentir melhor, e, se fracassar, você vai se sentir melhor. Todo mundo ganha." Ela ouviu a risadinha dele enquanto cavava mais fundo na pedra. Era mais difícil do que havia imaginado. Sim, a espada cortava a rocha facilmente, mas muitas das seções que cortava não queriam cair. Shallan precisava fatiá-las, depois dispensar a espada e agarrar os pedaços para puxá-los para fora. Depois de uma hora de trabalho frenético, contudo, conseguiu criar algo parecido com um refúgio. Não conseguiu aprofundar o cubículo tanto quanto desejava, mas teria que servir. Esgotada, ela se arrastou de volta para a escada improvisada uma última vez e desabou nas costas do demônio do abismo em meio ao entulho. A sensação era de que andara carregando algo pesado, e tecnicamente era verdade, já que escalar significava levantar a si mesma. "Pronto?" gritou Kaladin lá do chão. "Não", respondeu Shallan, mas quase. "Acho que vamos caber." Kaladin ficou em silêncio. "Você vai subir para o buraco que acabei de cortar, Kaladin carregadorzinho, matador de demônio do abismo e arauto da melancolia." Ela se inclinou pelo flanco do demônio do abismo para fitá-lo. "Nós não vamos ter outra estúpida conversa sobre você morrer aqui enquanto eu sigo em frente corajosamente. Compreendeu?" "Não sei nem se consigo caminhar, Shallan." Kaladin suspirou. "Quanto mais escalar, você vai, mesmo que eu tenha que carregá-lo." Kaladin olhou para cima, depois sorriu, o rosto coberto em icor roxo seco que ele havia limpado o melhor que pôde. "Eu gostaria de ver isso." "Vamos", disse Shallan, ela mesma se levantando com certa dificuldade. Raios, estava cansada. Usou a espada para cortar uma vinha da parede. O engraçado foi que precisou de 2 golpes para podá-la. O primeiro cortou a alma da planta. Então, morta, a vinha pôde ser cortada de verdade pela espada. A parte superior se recolheu, curvando-se como um saca-rolhas para ganhar altura. Shallan jogou para baixo uma ponta do pedaço de vinha que cortou. Kaladin pegou-a com uma das mãos, poupando a perna ferida, cuidadosamente subiu até o topo do demônio do abismo. Ao chegar lá, deixou-se cair ao lado dela, o suor marcando trilhas na sujeira do seu rosto. Ele olhou para a escada cortada na pedra. "Você realmente vai me fazer escalar aquilo?" "Sim. Por motivos perfeitamente egoístas." Ele a encarou. "Não quero que a última coisa que você veja na vida seja eu em um vestido sujo, coberta de sangue roxo, com cabelo absolutamente caótico. É humilhante." De pé, carregadorzinho. Ao longe, ela ouviu um estrondo. "Isso não é bom." "Suba", disse ele. "Eu não vou." "Suba", repetiu Kaladin, com mais firmeza. "Deite-se no cubículo, então estenda a mão pela beirada. Quando eu chegar ao topo, você pode me ajudar a subir o último metro." Ela hesitou por um instante, então pegou sua bolsa e escalou. Raios, aqueles suportes para mãos eram escorregadios.
Quando chegou ao topo, arrastou-se para dentro do cubículo raso e acomodou-se de modo precário, estendendo uma das mãos enquanto se segurava com a outra. Kaladin a olhou, então travou o maxilar e começou a escalar. Na maior parte, ele se içou para cima com as mãos, a perna ferida balançando, a outra servindo como base. Seus musculosos braços de soldado lentamente o puxaram, apoio a apoio. Abaixo, um fio d'água corria pelo abismo. Então começou a jorrar. "Vamos!" disse ela. O vento uivava pelos abismos, um som insólito e sinistro que ressoava pelas várias fendas, como o gemido de espíritos que já haviam morrido há muito tempo. O som agudo era acompanhado de um rugido trovejante. Por toda parte, plantas recuaram, as vinhas se retorcendo e se escondendo, petrobulbos se fechando, florágolas se dobrando. O abismo se escondeu. Kaladin grunhiu, suando, o rosto tenso devido à dor e ao esforço, os dedos tremendo. Ele se içou mais um pouco, então estendeu a mão para dela. O paredão chegou. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.